Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Vai ter divisão para as crianças hoje? Sim? Então as crianças podem sair. Glória a Deus. A igreja está parecendo um dia, né? Está bem iluminada agora. Eu senti uma indireta aí, viu, Leidiane? O irmão Carlos disse que agora vai poder comprar din-din. Tem que trazer os din-din para poder, né, a gente comprar, né? Não está trazendo mais, né? Os irmãos estão sentindo falta. Se estiver desempregado, peça a Leidiane para orar e diga para ela que, se der certo, você compra din-din. Né? Glória a Deus. Eu me chamo Tiago e eu quero compartilhar com você acerca da palavra de Deus, no que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 15. Vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus, nesse feriado, aqui no nosso estado. Evangelho de João não é epístola, fica perto de Apocalipse, no fim da Bíblia. O Evangelho de João fica no início do Novo Testamento. Capítulo de número 15, nós iremos ler os versos 12 a 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, os versos de 12 em diante. Se você já encontrou, só para eu saber que você encontrou, fica de pé. Só para... Né? Aí eu sei que todos já encontraram. Glória a Deus. Só se você puder e quiser, tá bom? Vou fazer a leitura, diz assim, a palavra do nosso Senhor. João capítulo 15, verso de número 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém? Senhor Deus, querido, eterno, todo-poderoso Pai, Pai, a Tua palavra, ela já é abençoada, Senhor, ela é abençoadora. Então, Senhor, já sendo abençoada a palavra do Senhor, nós pedimos que por meio dela, o Senhor nos abençoe a cada dia, o Senhor nos alimente, o Senhor nos molde, nos transforme à imagem e semelhança do nosso padrão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, que noite maravilhosa. Senhor, como é bom podermos gastar os nossos dias aos Teus pés, te adorando, te servindo, te bendizendo em comunhão com os nossos irmãos, Pai. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã que aqui chegaram. Obrigado pelas irmãs que estavam enfermas domingo, mas já estão melhores e hoje vieram te adorar. Obrigado, Senhor, pelo emprego que o Senhor deu para o teu servo. Obrigado por cada resposta de oração que o Senhor tem nos dado e que o Senhor continue nos respondendo, Pai, não conforme nós merecemos, mas conforme a Tua misericórdia e o Teu plano nas nossas vidas. Tudo isso eu peço, Senhor, e com fé no meu coração e gratidão eu já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar todos. 25 de março é feriado aqui no nosso estado, no estado do Ceará. E eu tenho certeza que todos vocês sabem por quê. Não é verdade? Todos vocês sabem por quê 25 de março é feriado no nosso estado. Então não vou nem perguntar, né? Não vou nem perguntar, todos sabem. E só para lembrar, o motivo é porque nessa data o nosso estado ele fez a abolição da escravatura. No ano de 1884,
Ou seja, 4 anos antes, 4 anos à frente da aprovação da Lei Áurea pela princesa Isabel, que aconteceu em 13 de maio de 1888. Por causa disso, então, a tia Dulce, com certeza, falou sobre isso esses dias, na escola, tia Dulce. Por causa disso, então, o nosso estado se tornou pioneiro na abolição da escravatura, porque em todo o Brasil, em todos os outros estados, isso só ia acontecer 4 anos depois. Mas o cearense, ele toma a frente, o cearense vai primeiro. E ele aboliu a escravatura 4 anos antes, motivo pelo qual também o nosso estado se tornou conhecido, chamado como Terra da Luz. Interessante, eu sabia desse título do nosso estado, mas eu sempre pensei que era por causa dos dias ensolarados, porque aqui existe um verão muito forte, Então eu pensei que por causa disso o Ceará era chamado de Terra da Luz, mas não é. Foi principalmente pelo que ele fez em relação aos negros, em relação aos escravos. E por que esse nome, pastor? Data magna. Magna, no latim, significa grande. Então, quando algo de muito importante acontece em uma região, aquela data é chamada de data magna, de data grandiosa. Então, em 25 de março, só lembrando, de 1884, o nosso estado aboliu a escravidão. Ou seja, os escravos cearenses se tornaram oficialmente libertos, oficialmente livres. Pelo menos oficialmente. Porque, infelizmente, isso só aconteceu no papel. Pelo menos naquela época, os escravos só se tornaram livres na teoria, porque na prática, infelizmente, isso não aconteceu. Apesar de serem livres, os escravos continuaram sendo tratados como tais. Eles não tinham, por exemplo, acesso à educação. Eles não tinham acesso a trabalhos dignos, eles não receberam terras para arar. Então, a abolição, ela aconteceu apenas na teoria. Ela não aconteceu na prática, ela não aconteceu de fato. Como, infelizmente, ainda hoje, muitos são tratados como escravos, São chamados assim, são apelidados muitas vezes por outras pessoas preconceituosas por esse nome, pelo nome de escravos. Hoje, porém, igreja, nós vamos falar sobre uma realidade totalmente diferente dessa. Uma realidade oposta, uma realidade contrária a tudo isso, que é a realidade do crente. Qual é, pastor, a realidade do crente? O crente ainda é servo, porém, ele não é tratado apenas como servo. Apesar de ainda ser servo de Deus, nós somos servos de Deus. Quem aqui é servo de Deus? Apesar de sermos, nós não somos tratados apenas como servos. Nós somos tratados também como amigos. Então, há muitos anos atrás foi o oposto. Deixaram de ser servos, mas continuaram sendo tratados como tais. Nós não, nós somos servos, mas não somos tratados apenas assim. Nós somos tratados como amigos de Deus. E o interessante é que Deus não nos trata como amigos apenas na teoria. Ele faz isso na prática. E como é que Deus nos trata como amigos, apesar de sermos servos? Aqui nesses versículos que nós lemos, eu creio que nós podemos encontrar pelo menos 2 maneiras pelas quais Deus nos trata de uma forma especial. 2 maneiras pelas quais Deus trata alguém, e Ele só trata alguém assim se ele for amigo desse alguém. Como é que Deus, Jesus, demonstra que nós somos amigos dele?
apesar de sermos servos. O que é que Jesus faz aqui para provar que nós somos não apenas servos dele, mas também amigos? Em primeiro lugar, aqui nós vemos que Jesus deu a sua vida por nós. Você conhece algum senhor que deu a sua vida por um escravo? No passado, aqui no Brasil, isso não existe. Isso não acontece de forma real. Mas Jesus é diferente. Ele deu a sua vida por nós. Verso de número 12, aqui nesse versículo, Jesus começa dando um mandamento aos seus discípulos. E é um mandamento muito importante, igreja. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tem muita gente que acha, que confunde o amor apenas com o sentimento. Tem muita gente que acha que o amor é apenas uma emoção. E é uma emoção que a gente não consegue controlar. Ah, o amor me tomou, o amor me dominou, o amor me tirou do controle. E de fato, o amor ele é um sentimento, sim. Nós podemos sentir amor. Porém, a Bíblia mostra que amar é muito mais do que apenas sentir algo que não pode ser controlado. A Bíblia mostra que mais do que isso, amar é um mandamento de Deus. Amar é algo que pode ser obedecido. Amar é algo que pode ser feito, mesmo quando é difícil. Por quê? Porque, infelizmente, o mundo nos ensina que nós não escolhemos amar, né? Não, eu não escolho amar, eu não escolho deixar de amar. Mas Deus nos ensina que é algo diferente. Como é que eu vou querer amar um inimigo meu? Mas Ele manda amar os inimigos, sim ou não? Aí você acorda de manhã, hoje eu estou com uma vontade tão grande de amar os meus inimigos. É assim? Não, você não tem vontade de amar o inimigo, mas você pode, porque Deus manda. E Ele só manda o que eu posso obedecer. Então amar é muito mais do que um sentimento, amar é uma decisão que eu tomo. Eu decido amar alguém. Amar é um dever. E é um dever que eu devo cumprir, não apenas em relação a Deus, que já seria muito difícil, mas também em relação ao meu próximo. Eu devo amar não apenas ao Senhor, eu devo amar também aos outros seres humanos. E como se já não bastasse ser difícil, aqui Jesus ainda dificulta um pouco mais. Porque Ele dá um padrão. Ele diz que nós devemos amar uns aos outros como? Como eu vos amei. Ah, Jesus. Já estava difícil. Aí Ele dificulta um pouco mais. Irmãos, aqui nós precisamos entender, nós precisamos sempre lembrar que o nosso padrão, do que quer que seja, não são as outras pessoas. O nosso padrão, do que quer que seja, do sentir, do falar, do pensar, do agir, não é o outro. Porque, infelizmente, nós temos a tendência de sermos muito reativos. Ou seja, eu faço com alguém aquilo que alguém faz comigo. Qual é o nosso modelo nisso aí? Qual é o nosso padrão? É o outro. O outro me tratou bem, então eu vou tratá-lo bem também. O outro me tratou mal, então eu vou tratá-lo mal também. O meu padrão está sendo o outro. Mas Jesus aqui não diz, ame os outros assim como os outros te amam. Não. Ele diz, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem é o padrão do crente? É Jesus. Mas na frente lá o apóstolo Paulo vai dizer, perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Quer saber como é que você deve perdoar alguém? É fácil. Como é que você se sente perdoado por Deus? Deus dificulta o perdão para você?
Deus diz, eu vou te perdoar mais. Não quero mais nem te ver pintado de ouro. Não quero mais nem proximidade. Já pensou se um dia a gente chegasse para Deus dizendo, Deus me perdoa? Ele, tá bom, só mais essa vez. Mas eu não quero nem que você pise mais na minha casa, tá bom? Não venha mais na minha casa, eu não quero mais te ver de jeito nenhum. Nem pintado de sangue, eu quero te ver mais. Pensou se Deus fosse assim com a gente? Onde é que a gente estava agora, igreja? Era do inferno para lá. Mas não, Ele nos perdoa e ainda abre os braços para nos receber. Diz, vem, eu estava com saudade de você. Ou como eu queria voltar à nossa comunhão. Então o padrão, nosso padrão de qualquer coisa, não é o outro. Não faça algo com alguém porque alguém está fazendo para você. Jesus vai dizer que é o mundo que faz isso. Se eu saúdo alguém, alguém me saúda. Isso aí é lá fora. Se alguém não me saúda, aí eu vou levar isso como desafio. Não me saudou? Ah, pois agora é que eu vou te saudar mesmo. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Você vai por um canto, a pessoa atravessa a rua para ficar longe de você. Aí você, é? Aí eu vou atravessar a rua também para passar na frente dela. Né? É fácil, irmãos? Não, é difícil. A nossa tendência aí é. Não olha para mim, então estou nem aí para você também. Né? Não podemos ser reativos. Nós temos que ser cristocêntricos, seguir o exemplo de Cristo. Então o padrão é, eu devo amar o meu irmão como Cristo me amou. Amém, igreja? Está fraco. Amém, igreja? A pergunta é, como foi que Cristo nos amou? Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus diz, amem-se como eu amei vocês. Aí no verso seguinte ele diz como foi que ele nos amou. Nos anos em que Jesus esteve na terra, ele demonstrou o seu amor pelos seres humanos de diversas formas. Ele ensinou, ele curou, ele abraçou, ele alimentou, ele perdoou. Mas nenhuma das demonstrações de amor de Jesus foi maior do que o que ele fez na cruz, por mim, por você. Ele diz que ninguém tem maior amor por um amigo do que esse. Um amigo pode fazer muita coisa pelos outros, até emprestar dinheiro. Mas o que ele pode fazer de mais difícil é dar a sua vida pelo outro amigo. Nada foi maior do que isso, igreja, em se tratando de Cristo. É como disse um grande estudioso do Evangelho de João, ele diz, o eterno e divino amor alcançou sua completa e insuperável expressão na morte de Cristo, que foi ao mesmo tempo a morte de um homem por seus amigos. Jesus estava morrendo pelos seus amigos. Então, é muito importante nós termos cuidado com algumas dúvidas sobre o amor de Deus por causa de coisas que Ele não nos dá. É muito comum o ser humano duvidar do cuidado de Deus, como foi cantado hoje, do amor de Deus, porque Ele negou algo para nós. Ah, eu pedi isso e Deus ainda não me deu. Eu pedi a cura e Ele não me concedeu. Eu pedi a porta aberta e Ele manteve fechada. Eu pedi a conversão do meu familiar e ainda não aconteceu. Será que Deus me ama? E não é para essas coisas terrenas que nós devemos olhar para medir o amor de Deus, não. A maior demonstração dele não é nessas coisas, é no que ele já fez por mim e por você. Ele demonstrou o seu amor morrendo em nosso lugar. Essa é a resposta para qualquer dúvida sobre o amor de Deus. O inimigo não pode soprar nos nossos ouvidos qualquer questionamento sobre o amor de Deus por nós, porque Ele já provou esse amor morrendo em nosso lugar, e isso só faz quem ama de verdade. Ele demonstrou o seu amor fazendo isso por nós.
Então esse versículo, irmãos, ele pode nos trazer muita alegria. Por quê? Porque nós podemos olhar para ele e pensar, olha como é que Deus olha para mim. Deus olha para mim como um amigo. Amigo pelo qual ele morreu. Qual é a primeira demonstração de que Jesus nos trata como amigos? Ele morreu por nós. Podemos ou não podemos, igreja, olhar para esse versículo e ficarmos felizes? Podemos ou não podemos? Quem disse que nós podemos? Quem disse que nós somos amigos de Deus? Aqui ele dá a entender que ele morreu pelos seus amigos. Mas quem foi que disse que nós somos amigos dele? Como é que eu sei se eu sou amigo de Deus ou não? Ele mesmo responde essa pergunta. No verso 14 ele diz: vós sois meus amigos se o quê? Fazeis o que eu vos mando. E é qualquer pessoa que pode dizer, Jesus morreu por mim? É qualquer pessoa que pode dizer, eu sou amigo de Deus? Não. Ele coloca uma condição aqui, igreja. A condição é se eu obedeço a Ele. Somente se. Olha como Jesus é amigo, né? Um amigo fala a verdade. E ele fala a verdade aqui. Se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês são meus amigos. Sabe o que isso nos mostra? Apesar de nós sermos mais do que servos de Deus, nós não somos menos. Apesar de nós sermos mais do que servos, nós não deixamos de ser servos. E a característica de um servo verdadeiro é que ele obedece ao seu Senhor. Então nós não podemos aqui confundir a nossa amizade com Deus com a amizade com outra pessoa qualquer. Porque no mundo um amigo não necessariamente tem que obedecer o outro. Isso não acontece no mundo, são amigos. Um amigo não obedece aos outros, ao outro. Só que a amizade com Deus é diferente. Porque mesmo sendo amigo dele, eu continuo sendo servo dele. A tal ponto dele dizer que você só é servo amigo se você me obedece naquilo que eu te ordeno. Se você não obedece, você não é servo e nem amigo de Deus. Nós só somos amigos se obedecermos. Entendido até aqui, igreja? Amém? Ficou claro as palavras de Jesus? Essa é, portanto, a primeira e principal prova de que Jesus nos trata não apenas como servos, mas também como amigos. Ele deu a sua vida por nós. Porém, em segundo lugar, Jesus continua fazendo algo para provar que nós somos amigos dele. O que é? Ele tem compartilhado o conhecimento dele conosco. Ele tem compartilhado o coração dele, os planos dele, os propósitos dele conosco. Vocês que entendem muito de amor, quando a gente ama alguém, a gente esconde segredos desse alguém? Ou a gente compartilha os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, muitas vezes os nossos alvos, os nossos anseios? Quem ama, compartilha ou não compartilha o seu coração com a outra pessoa? Sim, compartilha. Inclusive, é muito importante nós entendermos isso, porque tem muita gente que pensa que casamento é tão somente duas pessoas compartilharem o mesmo endereço. Estou morando junto. Isso é um casamento. Só que hoje a minha esposa me lembrou que não é. Casamento não é só
compartilhar o mesmo endereço. E ela não disse isso em relação a nós, viu? Ela disse isso em relação a um cantor muito conhecido aqui no Brasil, que confessou que há 2 anos estava separado da sua esposa dentro de casa. 2 anos separados, morando no mesmo endereço. Então, casar não é apenas compartilhar um endereço com alguém. Pessoas separadas podem compartilhar o mesmo lugar. Pessoas separadas podem viver juntas. Casamento é mais do que isso. Casamento é compartilhar sentimentos, é compartilhar pensamentos, é compartilhar propósitos, é compartilhar coração. Foi por isso que a falsa Dalila, certa vez chegou para Sansão e disse: como você diz que me ama, se você não me revelou ainda o seu segredo? Ela era falsa, mas o que ela disse é verdade. Como alguém pode dizer que ama outra pessoa, se um usa o WhatsApp, usa a rede social e coloca senha que o marido ou a esposa não conhece? Como 2 pessoas podem dizer que se amam e uma não sabe quanto a outra ganha? É segredo. Isso não pode acontecer. Casamento é união de propósitos, de planos, de sentimentos. Quem ama revela segredos para o outro. Quem ama revela o coração. Inclusive, Jesus diz que é exatamente isso que ele faz com os seus amigos. Olha o verso de número 15. Vocês estão rindo muito. O que foi que aconteceu? Eu revelei algum segredo aqui de alguém? Espero não ter feito isso, viu? Que isso não cause briga, mas que cause crescimento no casamento. Verso de número 15. O que Jesus diz? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Quando Jesus diz que não nos chama mais servos, ei, cuidado. Ele não está dizendo que nós deixamos de ser. Queria que você entendesse isso muito bem, porque ele vai chamar os seus discípulos de servos mais na frente. Quando ele diz, já não vos chamo servos, ele está querendo dizer que eu não chamo vocês de apenas servos. Vocês não são apenas isso para mim. Vocês são isso, mas não são apenas isso. Uma prova disso é que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Nós sabemos que os servos, eles tinham um conhecimento muito limitado do seu senhor. Eles não conheciam a vida particular dele. Os escravos, eles muitas vezes não entravam nem dentro da própria casa. A casa grande era um local proibido para eles. Eles não tinham conhecimento do coração do seu senhor. Mas Jesus diz, comigo é diferente. Ele diz, eu tenho-vos chamado amigos. E por que Jesus tem nos chamado amigos? Qual é a prova que ele dá, que ele nos trata como amigos, igreja? Além de ter dado a vida por nós, ele também diz, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Tudo aquilo que o Pai tem revelado ao meu coração, eu tenho compartilhado com vocês. Olha que coisa linda, igreja. Olha a confiança de Jesus. Você só confia um segredo em alguém em quem você confia. Você não vai contar as suas intimidades para alguém achando que essa pessoa não vai valorizar, não. Quando Jesus diz, o que eu ouvi de meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês, Jesus está dizendo, eu tenho confiado em vocês, eu tenho tratado vocês como meus amigos. Quando Jesus diz tudo aqui, ele não está se referindo a um tudo absoluto, porque mais na frente ele vai dizer que não disse tudo ainda. Amigo não é aquele que diz tudo o que dá na telha dele. Cuidado. Não, deu vontade, eu já estou dizendo. Eu sou assim. Não. Amigo não. Amigo é aquele que diz tudo aquilo que o outro precisa ouvir. Que é bom para ele, que é bom para ela,
o amigo não se cala, o amigo fala. É isso que Jesus está dizendo. Eu disse tudo aquilo que vocês precisavam ouvir. Então existe uma diferença muito grande entre o senhor humano e o seu escravo. O senhor normal diz apenas o que o escravo deve fazer. Ei, vai lá na mercearia, compra isso e pronto. E cuidado, se fugir eu te pego. Jesus não. Ele não diz apenas o que nós devemos fazer. Ele compartilha o coração dele conosco. Ele compartilha a sua mente com seus escravos amigos. Certa vez, Deus apareceu a Abraão em forma de homem. E antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus faz a seguinte pergunta. Eu achei interessante. Será que eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer? Será que eu vou esconder de Abraão os meus planos e os meus propósitos? Deus pergunta. E a decisão de Deus é justamente não esconder nada de Abraão. Ele conta para Abraão o que ele está para fazer. E não é isso que Deus tem feito comigo e contigo? Deus não tem nos revelado os seus segredos mais profundos na palavra, através das circunstâncias. Isso acontecia antes de Jesus se encarnar. Isso acontecia durante a vinda de Jesus. E isso acontece ainda hoje, igreja. Como é que Deus revela os seus segredos para nós hoje? Se Jesus está no céu. Ele diz como isso acontece hoje. Através do Espírito Santo. Capítulo 16, versos 12 a 15, Jesus diz assim, ó. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Não era segredo, é porque os discípulos não iam aguentar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, se referindo ao Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. E o Espírito Santo é quem nos revela hoje a vontade do Pai para nós. E Ele faz isso constantemente. Ele faz isso diariamente. Deus derrama nos nossos corações os seus planos, os seus projetos, os seus sentimentos, através do seu Espírito. Então, nessa noite, igreja, nós aprendemos algo muito importante acerca de Deus. Nós aprendemos que nós temos um Senhor que prova não nos tratar apenas como servos, mas também como amigos. Deus prova ou não prova? Nos tratar não apenas como servos, que nós somos, mas mais do que isso. Como Deus prova nos tratar como amigos? Primeiro, ao dar a sua vida por nós. E segundo, ao compartilhar o seu conhecimento conosco, por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito Santo. Esse é o Senhor que nos ama. E o que está escrito aqui, irmãos, foi transformado em canção por um servo de Deus chamado Sérgio Lopes. Ele fez um louvor que tem como título O Amigo. E esse louvor ele expressa muito bem o que nós vimos nessa noite. A letra diz exatamente assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e ele perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou.
Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Esse é o nosso Senhor. Nós temos um Senhor que nos ama. O irmão Gilson, no final, irmão Gilson já pode chegar? Já pode chegar para a gente cantar. Enquanto o irmão Gilson chega, com aí a indicação da irmã Rita, ou alguém que possa ajudar o irmão Gilson a cantar. Sei que nós temos vários servos de Deus aqui. Se você quiser salvar o Gilson, você salva, senão vai ser ele mesmo, tá bom? Mas irmãos, falando sério, o que é que essa realidade de como Jesus nos trata deve gerar em nós? Qual é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos? E nós também temos provado sermos amigos de Jesus? Ele tem provado ser nosso amigo, morrendo por nós, compartilhando o seu conhecimento conosco. Mas e nós? Ele disse que nós seríamos amigos dele se nós fizermos o quê? O que ele nos manda. Foi ele quem disse isso. E isso, irmãos, isso inclui todas as áreas da nossa vida. Nós temos que olhar para todas as áreas e avaliarmos: eu estou fazendo o que Jesus quer nessa área? E nessa área aqui, eu estou fazendo o que Jesus manda ou o que eu quero? E nessa outra área aqui, que ninguém está vendo, eu estou fazendo o que Jesus quer ou o que eu quero? Isso deve ser em todas as áreas. Nós temos que nos perguntar: ele renunciou tudo por nós, e nós? O que é que nós estamos precisando renunciar hoje para provarmos que amamos a ele? Será que é um hábito que já se tornou arraigado na nossa vida e a gente ainda não perdeu? Será que é uma prática? Será que é um sentimento ruim que está nos dominando há muito tempo? O que é que nós estamos precisando renunciar por amor a ele? Como eu disse, isso se aplica a todas as áreas, mas ele citou uma área em especial aqui. Qual é a área? É do nosso amor ao próximo. É do nosso amor para com os nossos irmãos. Ele falou sobre isso. E é claro que nós ainda não chegamos, e aqui na terra eu creio que nós não vamos chegar ao padrão, que é amarmos uns aos outros como ele nos amou. Se alguém disser que já alcançou esse padrão, eu quero o seu autógrafo. Aliás, eu quero o seu autógrafo. Mas eu creio que nenhum de nós já chegou nisso. Porém, nós não podemos nos conformar. Eu não amo ainda como eu deveria. Eu sou assim mesmo. Não. Eu fui chamado para um propósito maior. Eu vou buscar amar como Jesus me ama. Esse é o padrão dele para mim. Me perdoa, Senhor, eu ainda não estou conseguindo, mas é a tua vontade para a minha vida. Me ajuda a perdoar como o Senhor perdoa, a falar como o Senhor fala, a amar como o Senhor ama. Me ajuda, Senhor. E é o que ele vai fazer, igreja, na minha vida e na sua vida. Que hoje nós possamos reconhecer que somos recebedores desse amor de Cristo, mas que, em gratidão, nós possamos imitar o exemplo dele e dizer: Deus, me ajuda a ser como o Senhor é. Me ajuda a te obedecer, porque só assim eu vou provar que eu te amo. Nós provamos que amamos a Deus louvando a Ele, sim, elogiando a Ele, sim, dizendo palavras que agradam a Ele, sim, mas existe uma forma ainda mais eficaz, irmãos, que é renunciando a algo que nós gostamos. Essa é a prova maior de amor por Jesus. Que possamos obedecê-lo
em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quem que vai louvar depois? Está cedo ainda, 8h15, né? Sunamita, Daniel, chega aqui. Deus mandou, né, no coração, aí vocês vão ter que obedecer agora. Amém? Vamos orar, depois nós vamos louvar o Senhor com esse cântico tão lindo, que toca tanto o nosso coração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque se a abolição da escravatura pode ser chamado de data magna, de data grandiosa, Senhor, e de fato é, porque, Senhor, começou a consertar uma injustiça sem tamanho. Mas se, Senhor, esse acontecimento pode ser chamado de data grandiosa, que dirá o dia em que o dono e criador do universo decidiu morrer na cruz pelos seus servos. Senhor, esta é uma data ainda mais grandiosa, Senhor, esta é uma data magna por excelência. Senhor, grande também foi o dia em que nós entendemos isso e entregamos a nossa vida a Ti, dizendo: vem, Senhor, a partir de hoje ser o meu Senhor e Salvador. Pai, mas a nossa transformação não terminou ali, ela apenas começou, porque a cada dia nós queremos demonstrar que somos Teus amigos, amigos de Deus. Amigos de Deus fazem o que Deus manda fazer. Amigos de Deus não fazem o que querem fazer, não vivem como querem viver. Amigos de Deus renunciam aos seus desejos, renunciam às suas vontades, renunciam ao seu ego, renunciam ao seu eu, por amor do seu Senhor. Pai, isso não é fácil amar quem nós achamos que não merece ser amado. Mas o nosso padrão não é o que o outro faz por nós, o nosso padrão é o que o Senhor já fez em nosso lugar, Pai. Continua, Senhor, nos ensinando e nos incentivando a Te obedecer a cada dia. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez, obrigado pelo que o Teu Espírito Santo tem revelado aos nossos corações todos os dias, e que nós continuemos atentos, Senhor, ouvindo a Tua voz e seguindo a Tua voz. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor.